primeira metade do século XX sempre ficará marcada como um dos períodos mais obscuros da história. Entre 1939 e 1945, o conflito mais letal da humanidade arrastaria países inteiros para a Segunda Guerra Mundial. Foi nesse cenário de medo e destruição que, em 1944, 25 mil brasileiros foram convocados para a luta. Os pracinhas, como ficaria conhecida a Força Expedicionária Brasileira, completam 70 anos de desembarque na Itália. Um dos primeiros soldados a pisar em Nápoles viajou enganado pela própria pátria. Nós sabíamos fomos informados que nós íamos guarnecer o norte do país, Natal, que nós íamos para lá, no navio, mas não era verdade. Passamos e fomos embora. O navio demorou 16 dias para chegar na Itália. Nós estávamos servindo aqui ainda. Na época, seu Armando tinha 24 anos, servia o exército desde os 18. Com o soldo, ajudava a mãe viúva a cuidar de 7 irmãos. Quando seus olhos chegaram à Europa, encontraram os efeitos de uma guerra que já se arrastava por 5 anos. O Nápoles, por exemplo, está completamente bombardeado. Muitos navios no fundo ali, porque é porto de Nápoles, né? Ficamos já impressionados com a guerra, praticamente. O combate, a guerra já tinha passado a Roma, e nós estávamos aqui perto de Nápoles ainda. A gente já ouvia os canhões, mas ainda nós não tínhamos entrado em combate. Esta seta aqui indica o lugar onde o senhor Armando estava sentado. Esta foto foi tirada num dos primeiros dias do regimento brasileiro assim que eles chegaram na Itália, uma das recordações que ele guarda na sala de visitas. Mas uma das lembranças mais importantes e que marca aqueles dias de luta é esta medalha de campanha. A condecoração é concedida a militares brasileiros que tenham participado de operações de guerra sem nota de desabono, ou seja, apenas para combatentes que tenham lutado sem desonrar a nação. Quadros e fotos que contam histórias de guerra. Entre os objetos, alguns ajudam a reacender lembranças vividas do outro lado do Atlântico. Que bala que é essa? 45. O revólver que nós usávamos. Eu guardei uma bala, essa aqui. Se tiver ponta vermelha, incendiária. E a preta, o que é? Perfurante. Essa bolsinha aqui é alemã. Capacete alemão, a gente achava em tudo quanto era lugar, se quisesse levar. A campanha brasileira percorreu 400 quilômetros em solo europeu. Foram muitos dias de trincheira e vários confrontos, principalmente contra as forças italianas e austríacas. Você acha o motivo de dar o combate, de combater? Porque você está enfrentando um inimigo. Quem fica parado não tem ação. Se atacar, encontra. Então tem pesquisadores que... A ação dos pracinhas despertou a curiosidade dessas duas jornalistas. Decidiram recolher essas lembranças para preservar uma parte da história de guerra do nosso país. Kelly e Ana Carolina entrevistaram 3 ex-combatentes para o trabalho de conclusão de curso, apresentado no começo deste ano. Registrar a ação dos veteranos foi uma tarefa dificultada pela ação de 7 décadas. A gente encontrou dificuldade para encontrar informações precisas sobre os pracinhas da região que a gente se focou. E depois vieram as dificuldades nas próprias entrevistas, porque os pracinhas tinham em torno de 90 anos de idade e por isso tinham dificuldades auditivas e uma série de questões que a gente precisou ter muito cuidado na hora de
lidar com eles. A gente procurou tanto jornais quanto pesquisas científicas e livros. Livros são muito poucos e é bem contraditório. As pesquisas científicas mostram muito a contradição entre se a participação foi relevante, estratégica, importante para a Segunda Guerra Mundial ou não. Todo o material que a gente publicou foi material que a gente conseguiu comprovar a informação. Com o material montaram um site multimídia. Fotos, textos e vídeos ajudam a dimensionar a importância dos 25 mil homens que o Brasil enviou para a pior guerra da história. Um trabalho que foi além de uma tarefa acadêmica para se tornar uma experiência marcante na carreira profissional. Para nós foi extremamente gratificante poder contar essa história e ver a emoção deles, falando de momentos marcantes. A gente lidou com um tipo específico de fonte, pessoas de idade. Então o aprendizado veio muito nesse sentido e as histórias são transformadoras do ponto de vista pessoal também. Nesse sentido, acho que acrescentou muito para a gente enquanto pessoas, brasileiras até, e enquanto profissionais. A maioria já morreu. O interesse de jovens que ajuda a preservar o passado desses velhos soldados. Uma parte da história que, se não for registrada, inevitavelmente vai se extinguir nos próximos anos. Mas, por ora, permanece viva nos olhos de quem viu o inimigo frente a frente. Naquela época, o mais importante era voltar vivo. E aconteceu.